apreensão recorde de fuzis. A polícia quer agora mapear as indústrias bélicas para tentar controlar a entrada de armamento no Rio de Janeiro. Vamos ver. Temidos e letais. O armamento de guerra é símbolo de força e poder. E já faz parte do dia a dia das comunidades cariocas. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, de janeiro a setembro deste ano, 278 fuzis foram apreendidos no estado, 27% a mais do que o mesmo período de 2020, quando as operações policiais nas comunidades cariocas estavam proibidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda segundo o levantamento, nos 9 primeiros meses do ano, a apreensão de outros tipos de arma, como pistolas, revólveres e espingardas, cresceu 9%. O crescimento da milícia, ela possibilitou financeiramente para a milícia que ela adquirisse armas novas junto a esses fornecedores internacionais, justamente para poder manter esse território maior e que possibilita essa arrecadação maior para a aquisição de armas importadas, armas novas, para poder justamente combater o tráfico de drogas nesse domínio, nessa guerra territorial entre os dois grupos. Apenas em setembro, 496 armas de fogo foram tiradas de circulação no estado. 18 eram fuzis. O número é 13% maior do que o registrado no mesmo mês de 2020. Mais importante do que apreender as armas é fazer esse segundo estudo de inteligência, que é mapear e descobrir aonde são apreendidas essas armas, qual é a espécie dessa arma, qual é o calibre, qual é a marca dela, qual é o número de série e fazer esse rastreamento reverso. Ou seja, a gente conseguir entender de onde essas armas estão vindo, quais são essas rotas, para que nós possamos tanto impedir a entrada dela nas nossas fronteiras, sejam estaduais ou federais, quanto a gente possa também identificar esses traficantes de armas envolvidos, esses indivíduos que colocam essas armas em solo brasileiro, né, e internalizam elas nos estados, quanto também para que a gente possa alertar esses fabricantes de armas ao nível de compliance internacional de que essas armas estão sendo desviadas para facções criminosas aqui no Rio de Janeiro. Claro que a apreensão dessas armas é muito importante nesse momento, que eu já falei aqui, a Isabelle fala, ou qualquer outro colega apresentador que passar aqui vai dizer isso. Essa questão do número da violência crescendo ainda mais no Rio de Janeiro. Carregosa, esse tipo de trabalho de apreensão desse grande número de armas que o próprio ISP, né, vem trazendo agora é importante para a gente diminuir a mancha criminal, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Sim, todo problema você tem que entender por que o problema acontece, né? Isso é a coisa mais importante. Se você tem um problema, você tem que estudar. E aí tem que saber, o ISP ele faz a tabulação de dados, ou seja, ele consolida os dados de segurança pública do Rio de Janeiro. Ele não faz análise qualitativa, ele não entende, não é a função do ISP analisar por que esse fenômeno acontece. Aí são estudos que são feitos. Você pode ter estudos, obviamente, de faculdades, como a própria polícia também faz esse estudo. Por exemplo, armamento. A gente vê muito armamento sendo apreendido que não é de produção nacional, como fuzis HK, AR-15, que não são produções aqui, ou seja, que indicam que eles estão vindo por alguma rota para cá. Você vê que os criminosos usam armamentos completamente diferentes da polícia na maior parte das vezes. Não é o mesmo armamento que a gente vê na polícia. Então, como isso está vindo? E aí são estudos e são investigações, isso é importante. A gente também tem que ter uma noção, porque conhecendo o problema você consegue criar as soluções, ou seja, não só a investigação, mas políticas públicas para o combate. Eu, particularmente, acho que é muito ridículo as nossas leis em relação ao armamento ilegal que vem para cá. Então, o criminoso que está armado, ele vai praticar um roubo, você vê que a pena não aumenta consideravelmente por ele estar armado. Um criminoso do tráfico de drogas lá da milícia armado, ele não tem um aumento de pena efetivamente significativo. Quando você joga essa pena, por exemplo, para quem está com uma arma ilegal lá para cima, você tem naturalmente também uma forma, que é a função da lei, de evitar que o criminoso utilize dessa forma, porque ele vai pensar assim, eu quero roubar, eu quero praticar um crime patrimonial, eu posso estar armado, se eu me ferrar, porque eu vou ficar 15 anos preso, ou eu posso roubar sem a arma, ou eu posso estar não armado. Então isso é uma forma que também tem que ser analisada. Então, quando você trabalha com dados, o que funciona o dado?
Você entende primeiro, você consolida os dados. Eu estou entendendo que o fenômeno é esse. Depois eu estudo esses dados para eu fazer políticas públicas. Eu tenho políticas públicas institucionais, que são da polícia, olhar esses dados e falar como eu vou atuar na minha função de melhor forma, de forma mais eficiente. Então a polícia, você vê o doutor Gustavo falando certo. Ele fala, agora a gente tem que começar a entender e investigar como essas armas estão chegando. Porque eu estou entendendo que esse armamento não é nacional, esse armamento é internacional. Quais são as rotas que eles estão fazendo? E aí você cria as práticas não só de investigação da polícia unitária, mas também interpolícias, né, interinstitucionais, junto com a Polícia Federal, junto com o Ministério Público, junto com a Receita Federal, para você conseguir mapear isso. Além disso, você tem as outras políticas públicas que são feitas, que vão além da polícia. A polícia, por si só, ela melhora a situação, mas ela não resolve totalmente o problema. Então, é necessário mudanças de legislação. É importante que agora que a gente tem esse problema diagnosticado, então vamos mudar, vamos aumentar as penas para quem usa arma ilegal, quem está trazendo essas armas ilegais, para de uma forma você diminuir, você fazer não ser tão vantajoso o criminoso estar armado, você, de certo modo você coibir esse tipo de prática. Esse tipo de apuração, isso é uma política pública. Esse tipo de apuração e até essas informações do ISP são importantes, Carregosa, porque mostram pra gente que tem gente trabalhando. Só que o que me dá medo é saber que é um número muito, mas muito pequeno de armas, pelo que a gente sabe que tem dentro das comunidades do Rio de Janeiro. E isso é preocupante. Marcelo Carregosa, obrigado por sua participação com a gente aqui no SBT Rio. Lembre-se que também sempre é muito importante ter você aqui, garoto, ok? Até a próxima, Um abraço hein? aí, um abraço, cara. Obrigado, querido.